Hello and welcome to your English class with me, Teacher Tami Valença. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à sua aula de inglês comigo, Teacher Tami Valença da Hurry Up. Na aula de hoje, vamos revisar os imperativos em inglês, uma estrutura essencial para dar ordens, instruções, conselhos e pedidos. Nós vamos também aprender a diferenciar o imperativo positivo, que em inglês é positive imperative, o imperativo negativo, que em inglês é negative imperative, e vamos aprender o imperativo na forma inclusiva, inclusive imperative em inglês, que basicamente é o uso da palavra let's para sugerir algo em grupo. Prepare-se para testar os seus conhecimentos e aprimorar o seu inglês. Let's get started. Vamos iniciar. Bom, como já vimos nas aulas anteriores, no inglês temos dois tipos de imperativo: o imperativo positivo e o imperativo negativo. Bom, qual é a ideia principal do imperativo? A ideia principal do imperativo, em inglês imperative, é dar ordens, instruções, conselhos ou pedidos. Pode ser tanto positivo, que no inglês é positive, ou negativo, que no inglês é negative. Então, no português, imperativo positivo. No inglês, positive imperative. Imperativo negativo no português, no inglês, negative imperative. Vamos revisar primeiramente o imperativo positivo, positive imperative. Forma-se com o verbo no infinitivo, isto é, sem a palavra to. Então, por exemplo, vá, go. Escute, listen. Abra a porta, open the door. Vamos repetir esses comandos? Go, listen, open the door. Pode-se usar a palavra please para suavizar o tom. Please sit down. Vamos repetir? Please sit down. Very good. Para enfatizar, pode-se usar o do antes do verbo. É numa gentileza, numa insistência. Do come in. Do sit down. Do be careful. Então, se você quer ser gentil, mas de uma forma insistente, você pode usar o do, mas somente para enfatizar. Não é tão utilizado nesta forma, mas você pode ver em filmes, em séries, você pode ver também em livros. Então, se for para enfatizar, use o do. Geralmente, as pessoas só usam mesmo as formas sem o do. Come in, sit down e be careful. Então, vamos repetir primeiramente com o do e depois a gente repete sem o do. Repeat. Do come in. Do sit down. Do be careful. Very good. Agora vamos repetir sem o do. Come in. Sit down. Be careful. Very good. Outro exemplo. Do try again. Very good. Do have some cake. Vamos repetir? Do try again. Do have some cake. Agora vamos retirar o do. Try again. Have some cake. Então, relembrando, o do é somente para ênfase. Não é extremamente necessário que você utilize. Porém, existem alguns casos onde esse tipo de imperativo, que é o imperativo com o do, né, para insistência, gentileza, não vai funcionar. Vamos ver alguns casos em que esse tipo de estrutura não funciona. Primeiro, com verbos de sentido ou de estado. Por exemplo, o verbo know, que é saber.
o verbo like, que é gostar, o verbo sim, que é parecer, o verbo love, que é amar, o verbo hate, que é detestar. Nesses casos, nós não usamos o imperativo porque não expressam ações diretas que podem ser comandadas. Então, vamos ver esse caso aqui de um erro. Do know the answer. Essa frase está incorreta. Qual seria, então, a frase correta, Tamires? Know the answer. Know the answer. Know the answer. Um outro exemplo incorreto é do like this song. Tá incorreto, a gente não usa o do com like. Só usamos like this song, que é gostar dessa música. Segundo caso em que o do não vai funcionar, principalmente no imperativo. Com verbos curtos e diretos, aonde o do soa estranho. Então, por exemplo, nós temos o vai embora, que é go away. Não soa estranho você ouvir algo como do go away? Do go away? Sim, soa muito estranho. Então, neste caso, apenas go away, porque é um verbo curto, um verbo direto. E o terceiro caso, não usamos do com os chamados verbos modais, que podem expressar habilidade, pode expressar obrigação, poder, recomendação. Alguns exemplos são can, que expressa que você pode fazer alguma coisa, must, você deve fazer alguma coisa no sentido de obrigação, e should, você deve fazer alguma coisa, mas como uma recomendação. Então, nesses casos, a gente não usa o do junto, até porque não combina. Vamos ver um exemplo. Do can help me está totalmente errado. O correto é can you help me? Can you help me? Você pode me ajudar? Então, esses são os casos em que não utilizamos o do. Bom, relembrando, imperativo positivo, ele é usado sem o to. Você pode usar o do para enfatizar, mas no sentido de gentileza e insistência, porém não é tão utilizado. E você também utiliza a palavra please no começo ou no final da frase. Vamos agora ao imperativo negativo. Formamos o imperativo negativo com a palavra don't, mais o verbo no infinitivo sem o to. Vamos ver aqui alguns exemplos. Don't go. Don't touch it. Don't be late. Vamos repetir? Don't go. Don't touch it. Don't be late. Very good. Para enfatizar, pode-se usar do not, que é a forma completa, ao invés de don't. Don't é a contraction, a contração de do not. Então, vamos ao exemplo. Não grite. Do not shout. Vamos repetir? Do not shout. Very good. Então, o imperativo negativo, don't, mais o verbo sem o to. Finalmente, vamos aprender agora a forma inclusiva, que é a palavra let's. Bom, para sugerir algo, porém, em um grupo, a gente utiliza let's mais o verbo. Então, nós temos aqui o exemplo super popular. Let's go, que é vamos. Let's go. Let's go. Vamos repetir? Let's go. Amazing. Vamos estudar inglês? Let's study English. Repeat. Very good. Para a forma negativa, usa-se o let's not, para sugerir que não faça algo. Tamires, porém, qual é a forma mais comum? A primeira forma, let's go, let's study English, mas também existe o negativo. Vamos à prática? Let's not study English. Repeat. Very good. Temos também
o uso do imperativo em diferentes contextos. Aqui eu vou trazer alguns exemplos do dia a dia do uso do imperativo. O primeiro uso do imperativo é para instruções. Por exemplo, no Waze, no Google Maps. Você ouve, por exemplo, vire à direita, vire à esquerda. Turn left. Repeat. Turn right. Repeat. Pedidos educados. Esse é o segundo uso do imperativo em diferentes contextos, em contextos do dia a dia. Após um dia estressante de trabalho, você quer desabafar com o seu amigo. Você vai fazer um pedido educado. Por favor, me liga mais tarde. Please call me later. Repeat. Very good. Terceiro uso, para avisos e regras, por exemplo, em um prédio, em um restaurante. Don't smoke here. Repeat. Very good. Quarto uso, conselhos, recomendações, né? Porque você se importa com alguém. Beba mais água. Drink more water. Repeat. Very good. Lembrando que a pronúncia da palavra água pode ser tanto water no inglês americano e no inglês britânico water. Então, o britânico falaria drink more water. Drink more water. Já o americano, drink more water. Sentiu a diferença na pronúncia? Principalmente o som do R, né? O britânico fala more, alongando o som da vogal O. E o americano fala more. O britânico fala water, alongando o som da letra E. O americano vai falar water, water. Porém, você escolhe qual é o sotaque que você vai adotar. Vamos ao resumo da nossa aula. Use apenas o verbo no imperativo positivo, sem to. Segundo, use don't para o imperativo negativo. Terceiro ponto, use let's para sugerir algo coletivamente. 4. Acrescente please para suavizar o tom. Use do para enfatizar o pedido ou ordem. O imperativo é essencial para se comunicar de forma clara e objetiva em inglês. Vamos ao nosso homework? Pesquise frases no imperativo com let's. Pesquise até 10 frases no imperativo com let's. Anote a frase, anote a tradução, grave sua voz falando essas frases. Pode me enviar também. Thank you very much. Bom, esse é todo o estudo do imperativo, desde o imperativo positivo até o imperativo inclusivo. Lembrando, imperativo positivo é aquele que nós utilizamos para dar ordens, fazer pedidos, como, por exemplo, open the window, please. O imperativo negativo é aquele que a gente faz a recomendação do que não fazer. Don't open the window. E o imperativo com let's é o do grupo. Por exemplo, let's go. Então é isso a nossa aula de hoje. Esse é o imperativo. Próxima aula, nós vamos aprender sobre pontuação em inglês, os principais aspectos de cada pontuação. Thanks for watching. Obrigada por assistir. See you next time. Bye!